Estamos à beira. Não metaforicamente, literalmente. Neste exato momento, nestas horas, você se encontra na fronteira entre duas versões completamente diferentes da sua vida. Aquela que ficou para trás e aquela que está começando. E a forma como você atravessar essa fronteira determinará muito mais do que pode imaginar. 31 de março. O último dia de um mês que não foi comum. Você sabe disso. Você sente isso. Algo mudou. Irreversivelmente. E não há como voltar ao que era antes. Não porque o caminho de volta esteja fechado, mas porque você já não sente mais vontade de voltar. E é isso que torna estas últimas horas tão importantes. Cada passagem, na vida, na natureza, no cosmos, tem suas próprias regras. Há coisas que precisam ser levadas, e há aquilo que precisa ser deixado na soleira. Não jogado fora, deixado, com gratidão. Porque isso não deve ultrapassar essa fronteira. E se você fizer isso de forma consciente, abril se abrirá diante de você como nenhum outro mês se abriu antes. Mas há um detalhe que a maioria das pessoas deixa passar. Elas entram no novo mês no piloto automático, sem olhar para o que carregam, sem notar o que arrastam consigo. E depois se perguntam por que o novo parece velho. Por que uma data diferente não traz sensações diferentes? Hoje, você tem a chance de entrar de outra forma. E dentro de alguns minutos, saberá como. Todo mês chega ao fim. 30 ou 31 dias. E pronto. A página é virada. Normalmente nem notamos isso. Ontem era março, hoje é abril. O que mudou? O número no calendário. Todo o resto continua igual. Mas há meses em que virar a página no piloto automático significa perder o que há de mais precioso. Porque aquilo que aconteceu nesses 30 dias não cabe no velho e conhecido. Bem, foi mais um mês. Você sente isso. Talvez não consiga colocar em palavras, mas há dentro de você a sensação de que entre o 1º e o 31º de março não se passaram 30 dias, mas sim uma vida inteira. Algo se deslocou num nível tão profundo que as medidas habituais já não funcionam mais. E eis o que é importante compreender hoje. A passagem não é um instante. Não é um clique após o qual, pronto, você está em abril. A passagem é um espaço. Um corredor estreito entre o que foi e o que está por vir. E neste momento, você está nesse corredor. Ainda não saiu de março. Ainda não entrou em abril. Está no meio. E esse meio não é um vazio. É o lugar mais carregado de todos. Nas tradições antigas, desde as celtas até as védicas, os momentos limiares eram considerados sagrados. Não os dias comuns nem as festividades, mas justamente as passagens. O crepúsculo não é dia nem noite. A encruzilhada não é um caminho nem outro. O último dia de um ciclo não é o velho nem o novo. É nesses pontos intermediários, acreditavam os antigos, que o véu entre os mundos se torna mais tênue. Não num sentido místico, mas num sentido prático. Nesses momentos, enxerga-se com mais clareza. Sente-se com mais precisão. É mais fácil distinguir o que é seu daquilo que é alheio. O que é real do que é apenas habitual. E eis o que acontece no céu hoje, amplificando esse efeito. A lua ingressa no signo de Libra. Libra é o único signo do zodíaco cujo símbolo não é um ser vivo. Não é um carneiro, nem um peixe, nem um escorpião. É um instrumento. A balança. 2 pratos. O ponto de equilíbrio no meio. Símbolo da escolha. Símbolo da ponderação. Símbolo do momento em que você coloca num prato o que ficou para trás e no outro aquilo que ainda pode ser, e observa o que pesa mais. É essa energia que está presente agora, nas últimas horas de março. Não um impulso, não uma pressão, não uma urgência,
mas um convite claro e sereno para ponderar. Olhar para aquilo que você carrega e decidir o que realmente é seu. O que vale a pena levar para abril e o que já está na hora de depositar. Sem dor, sem drama, mas com a tranquila dignidade de quem sabe. Eu cresci. E aquilo que servia ontem, hoje já não serve mais. No horizonte, a lua cheia ganha força, mas essa é uma conversa para outro dia. Agora, trata-se deste momento, destas horas, daquilo que só é acessível quando você está exatamente na fronteira, com a mente clara e a disposição de encarar a verdade. Não a verdade dos outros, a sua. E a primeira pergunta que Libra coloca na soleira é simples. Mas a resposta honesta a ela determinará tudo o que se segue. A pergunta é esta: o que, dentre tudo o que você carrega, já não lhe serve mais? O que, no que é habitual, há muito deixou de ser útil e se mantém apenas por inércia? E você está disposto a depositá-lo, aqui, na soleira, antes de dar o próximo passo? Há coisas que carregamos não porque queremos, mas porque nos esquecemos de que podemos deixá-las. Tornaram-se tão habituais que as sentimos como parte do corpo, como um braço, como a respiração, como a própria voz. E só quando alguém nos diz, sabes que isso pode ser tirado, surge um estranho reconhecimento. Realmente, é verdade. Dá para tirar. Eu só nunca tentei. O 31º de março é um dia para tentar. Não por ser uma data mágica, mas porque você, agora, depois de tudo o que este mês lhe trouxe, vê pela primeira vez com clareza o que está vestindo. O que disso é realmente seu, e o que já devia estar pendurado num cabide à porta, para que você possa seguir mais leve. A primeira coisa que vale a pena deixar para trás é o hábito de desvalorizar o que foi vivido. Você atravessou um mês que exigiu tudo de si: clareza, honestidade, coragem, profundidade. E o que você disse a si mesmo no final? Provavelmente: bem, foi ok, nada de especial. Esse nada de especial, deixe-o na soleira. Já não precisa mais dele. Porque cada vez que desvaloriza o seu próprio caminho, está a desvalorizar também quem o percorreu, ou seja, a si mesmo. E não vale a pena entrar em abril com este hábito. Não porque seja mau, mas porque já não lhe serve. Você cresceu para além dele. O segundo hábito é o de medir-se pela régua dos outros. Comparar os bastidores da sua vida com todo o caos, as dúvidas e os rascunhos, com a vitrine alheia. Visto de fora, todos parecem mais confiantes, mais bem-sucedidos, mais resolvidos. Mas isso é uma ilusão de ótica. Você vê a fachada deles e compara com os seus bastidores. O resultado será sempre desfavorável para si. Não porque você seja pior, mas porque a comparação é desonesta. Essa régua, alheia, torta, inadequada para medir a sua vida, deixe-a em março. Para abril, leve a sua. Aquela cuja unidade de medida não é como os outros, mas como ontem. E se nessa régua você estiver hoje, nem que seja 1 milímetro mais adiante do que estava ontem, isso é uma vitória. Verdadeira, sem aspas. O terceiro hábito é a espera pelo momento ideal. Essa quieta, educada e infinitamente paciente mania de esperar. Esperar até ter forças suficientes. Esperar até que tudo se alinhe. Esperar até que não restem dúvidas. Esperar, como se existisse algures um dia em que o medo desaparecerá, a insegurança se dissolverá e tudo se tornará absolutamente claro. Esse dia não chegará. Não porque haja algo de errado consigo, mas porque a vida funciona assim. A clareza não vem antes do passo, vem depois. Você não verá o caminho enquanto permanece parado. Ele só se revela quando começa a andar. E esperar pelo momento ideal é a mais bonita de todas as formas de ficar parado. Deixe-a em março. O quarto, e talvez o mais subtil, é o hábito de carregar os sentimentos alheios como se fossem seus. Quando alguém próximo está mal, você não se limita a ter compaixão. Você assume isso para si.
fisicamente, emocionalmente, como se a dor do outro fosse sua responsabilidade, como se fosse obrigado a consertar, a confortar, a resolver, e enquanto não o fizer, não tem direito à sua própria paz. Isso não é empatia, isso é sobrecarga. E entrar em abril com esse fardo significa começar o novo mês já exausto. Empatia é ver a dor do outro e estar presente. Sobrecarga é ver a dor do outro e tomá-la para si. A diferença é enorme. E hoje, na soleira, é o momento de a reconhecer. E eis o que é importante compreender. Cada uma dessas coisas não é uma inimiga. Cada uma, em algum momento, cumpriu um propósito. Desvalorizar protegia da desilusão. A régua alheia oferecia, ao menos, alguma referência. A espera evitava erros. Carregar os sentimentos dos outros dava uma sensação de ser necessário. Tudo isso funcionou, numa determinada fase. Mas essa fase terminou. E aquilo que ajudou outrora, hoje atrapalha. Você não está a deitar fora nada disso. Está a dizer: obrigado. Foste útil. Cumpriste o teu papel. Mas daqui para frente, eu sigo sem ti. E este momento, silencioso, interior, invisível a todos menos a você mesmo, é precisamente a passagem. Não a mudança de data, não a contagem regressiva, mas a decisão sobre o que deixar para trás na soleira, tomada com serenidade, a partir da clareza, a partir da nova base sobre a qual você se encontra depois deste mês de março. Mas a passagem não diz respeito apenas ao que fica para trás. Diz respeito também ao que você leva consigo. E é aqui que começa a parte mais inspiradora. Normalmente, a bagagem pesa. Quanto mais se carrega, mais devagar se anda. Mas há um tipo especial de bagagem, aquela que não puxa para baixo, mas que eleva. Não sobrecarrega, mas preenche. E é exatamente essa bagagem que você reuniu ao longo de março. Agora, na soleira, é o momento de reconhecer o que tem nas mãos. Porque a maioria das pessoas nem sequer imagina quanto acumulou, até que alguém lhes diga: olha para o que estás a carregar. Veja. A primeira coisa é a clareza. Não aquela clareza que vem da leitura de livros inteligentes, mas aquela que nasce apenas da experiência, do que foi vivido, dos momentos em que o habitual se desfez e, por detrás dele, se revelou o que é real. Você vê agora coisas que não via no primeiro dia de março. Não porque se tornou mais inteligente, mas porque caiu dos seus olhos aquilo que impedia a visão. E essa clareza não é temporária. Não se dissipará até quarta-feira. É agora parte da sua maneira de ver. Parte do modo como olha para o mundo, para as pessoas, para si mesmo. E entra em abril consigo, como um filtro integrado que separa o ruído do sinal. A segunda é o silêncio interior. Não um silêncio vazio, mas aquele no qual finalmente se consegue distinguir a própria voz. Março foi ruidoso. Muitos acontecimentos, muitas emoções, muito trabalho interno. Mas através desse ruído, como através das interferências numa frequência de rádio, você começou a captar a onda que antes era abafada por tudo o resto. A sua própria frequência. Aquela voz que não grita, não discute, não demonstra, mas simplesmente sabe. E agora, à medida que o ruído se aquieta, essa voz torna-se mais clara do que nunca. Leve-a consigo. É o navegador mais confiável que tem. A terceira é uma nova base. Isto é mais difícil de notar do que a clareza ou o silêncio, porque a base é aquilo sobre o que nos apoiamos. E aquilo sobre o que nos apoiamos geralmente não se vê, está sob os nossos pés. Mas você consegue sentir a diferença. Recorde como se sentia no início de março e como se sente agora. A mesma vida, as mesmas circunstâncias, talvez até os mesmos problemas. Mas você está mais estável neles.
Não porque os problemas diminuíram, mas porque você se tornou mais sólido. Como uma árvore cujas raízes se aprofundaram no mês, e agora o vento que antes a balançava apenas faz ruído entre os ramos. Nada mais. Esta base não desaparecerá. Não foi construída com base no humor, nem na motivação, nem na inspiração que vai e vem. Foi construída sobre o que foi vivido. E o que foi vivido, ninguém pode tirar. A quarta é o direito à sua própria vida. Soa estranho. À primeira vista, parece um direito que todos têm por defeito. Mas você sabe que, na prática, é mais complicado. O direito de desejar, sem sentir culpa. O direito de escolher, sem olhar para as expectativas alheias. O direito de dizer, isto é meu, sem precisar justificar por quê. O direito de ocupar espaço, por completo, sem se encolher, sem se desculpar pela sua própria dimensão. Este mês de março devolveu-lhe esse direito. Não o ofereceu como um presente, devolveu-o precisamente. Porque ele sempre foi seu. Estava apenas escondido sob camadas de imposições alheias, velhos programas e o hábito de ser menor do que realmente é. As camadas foram removidas. O direito está lá. Leve-o. E o quinto, talvez o mais valioso de todos, o fluxo. Aquele fluxo de abundância que Vênus abriu ao ingressar em Touro. Ele não para na fronteira entre março e abril. Não está preso a uma data. Está ligado ao seu estado. E o estado em que você se encontra agora, depois de tudo o que foi vivido, libertado, compreendido, é um estado de abertura. Pela primeira vez em muito tempo, você não está a bloquear o que chega. Pela primeira vez, permite que a vida o preencha. E este fluxo atravessará com você para abril, não porque Vênus está em Touro, mas porque você aprendeu a receber. Isto é o que você carrega: clareza, silêncio, base, direito, fluxo. 5 coisas que não pesam nada, mas valem tudo. E com esta bagagem, para abril. Mas antes de atravessar, vale a pena olhar para o que o espera do outro lado. Porque abril não é apenas o próximo mês. E aquilo que ele prepara está à altura do que você traz consigo. Se março foi o mês que revolou a terra, então abril é o mês em que dessa terra começará a crescer tudo o que foi semeado. E a diferença entre estes 2 meses não está na intensidade, está na direção. Março trabalhou para dentro, para a profundidade, para a base, para as raízes. Abril trabalha para fora, para a manifestação, para a materialização, para resultados reais e tangíveis. E eis o que isto significa na prática. As tomadas de consciência que chegaram até você em março, mas que ainda permaneciam dentro da cabeça, em abril começarão a transformar-se em decisões. Não em reflexões sobre decisões, não em planos para um dia decidir, mas em passos concretos, vivos, reais. Porque a terra está pronta. As sementes estão no solo. E tudo o que é necessário para o crescimento, luz, água, calor, já está aqui. A primeira semana de abril traz um forte suporte para este processo. Mercúrio, o planeta do pensamento, da comunicação, das decisões, forma um trígono com Júpiter. E um trígono com Júpiter é como um vento favorável para tudo o que está relacionado com clareza e expansão. As conversas que você vinha adiando, de repente encontram o momento certo. As ideias que vagueavam sem forma ganham estrutura. As decisões que pareciam complexas revelam um primeiro passo simples. Júpiter não complica, ele alarga o horizonte. E no início de abril, esse horizonte alarga-se precisamente para aqueles que saíram de março com a mente clara e uma nova base. Ou seja, para você. Por volta do dia 9 de abril, Mercúrio sairá completamente da sombra pós-retrógrada. Isto significa que os últimos fragmentos do puzzle, aquelas peças de compreensão que ainda não tinham encaixado, finalmente se ajustarão. O quadro que ao longo de março se revelava em partes, tornar-se-á completo. E quando isso acontecer,
Você verá ligações que antes não notava. Entre acontecimentos, entre pessoas, entre decisões. Tudo o que parecia disperso revelará uma lógica comum. E essa lógica mostrará uma direção. Não um abstrato seguir em frente, mas uma direção concreta, sua, alinhada com tudo o que foi vivido em março. Vênus permanece em Touro, e o fluxo de que acabamos de falar não se interrompe. Ele transita para Abril consigo. A abundância que começou a manifestar-se continuará a preencher. Relacionamentos, finanças, criatividade, o simples prazer de viver, tudo isto permanece na zona de apoio de Vênus. E aqui a palavra-chave é continuará. Porque Abril não é um começo do zero, é uma continuação, desenvolvimento, abertura daquilo que já foi iniciado. E eis mais algo importante de se ver. Todos os planetas continuam a mover-se para frente. Nenhum está parado. Nenhum está em retrogradação. Este vento favorável não terminou com março. Continua até o dia 6 de maio. Isso significa que você tem pela frente mais de um mês de apoio cósmico para cada iniciativa, cada decisão, cada passo. Não é infinito, mas é generoso. E entrar num período destes, depois de um março assim, é como pegar na estrada com o depósito cheio, o motor afinado e o para-brisas limpo. A estrada está livre. Mas, e isto é o mais importante, Abril não fará as coisas por si. Ele oferecerá as condições, criará o espaço, abrirá as portas. Mas entrar, só você pode. Dar o passo, só você pode. Dizer sim ao que a vida lhe oferece, só você pode. E é por isso que estas últimas horas de março não são para descansar, são para se reunir. Não no sentido de se esforçar, mas no sentido de se reunir a si mesmo. Tudo o que compreendeu, tudo o que libertou, tudo o que leva consigo. Reunir e colocar-se na soleira por inteiro. Não em partes, não com um, bem, vamos ver como corre, mas por inteiro, com clareza, com silêncio interior, com o direito à sua vida, com o fluxo que já corre. Porque a pessoa que atravessar a soleira esta noite entrará num mês que está preparado para ela. Não para alguém abstrato, não para todos os signos do zodíaco, para ela, para aquela pessoa específica que viveu março de 2026 e saiu dele transformada. E Abril verá isso, e responderá em conformidade. 31 de março, as últimas horas. A soleira onde você se encontra agora. Atrás de si, um mês que trabalhou consigo como nenhum outro mês trabalhou antes. Não à sua volta, consigo, com a sua profundidade, com a sua clareza, com a sua capacidade de sentir aquilo que os outros passam ao lado sem notar. Você deixou na soleira aquilo que já não lhe serve. O hábito de desvalorizar-se, a régua alheia, a espera pelo momento ideal, o fardo que nunca foi seu. Não deitou fora, depositou, com gratidão, porque tudo isso em algum momento foi útil. Mas daqui para frente já não é preciso. E levou consigo aquilo que este março construiu dentro de si, a clareza que não se dissipará, o silêncio onde se ouve a própria voz, a base que não depende do estado de espírito, o direito a uma vida que lhe sirva, e o fluxo que já não está bloqueado. É com isto que você se encontra na soleira, não de mãos vazias, não com bagagem pesada, mas com aquela rara combinação de leveza e força que só existe naqueles que, ao mesmo tempo, libertaram o que era excesso e trouxeram consigo o que é seu. Abril espera. Não o Abril abstrato do calendário, mas o seu Abril. Aquele que está preparado para quem passou por um março assim. A estrada está livre. O depósito está cheio. O vento é favorável. E a única coisa que falta é atravessar. Não amanhã. Agora. Neste segundo. Nesta inspiração. Atravesse. Você está pronto.